gostaria de agradecer a presença da doutora Adélia aqui no nosso estúdio, ela que é médica psiquiatra, e vamos falar de um assunto que está muito na moda, a onda do bebê reborn. Adélia, realmente isso daí está pegando ou é gozação da internet? Bom, primeiro eu vou agradecer o convite, doutor José Eduardo, que é importante a gente falar. Quero acreditar que seja uma brincadeira que está sendo levada a extremo. As pessoas perderam o limite. Então, vamos começar a falar um pouquinho do bebê reborn, né? Então, há um tempo atrás, as pessoas começaram a dar uma lembrança, um presente com bonecas que imitavam características humanas, né? O cúmulo do chique era mandar fazer uma boneca parecida com um bebê da família de alguém. A gente, durante um festival de dança, presenteou as professoras do balé com bonequinhas que lembravam, né, as professoras como uma homenagem, mas eram brinquedos, tá? As bonecas, elas têm um significado para as crianças, para os adultos e até para os idosos. Para as crianças, a gente fala que em algum momento elas são objetos transicionais. Então, imagina aquele bebê que alguém dá um ursinho de pelúcia, alguém dá um brinquedo predileto ou a boneca predileta que a criança abraça e ela se tranquiliza em algum momento da vida. Quando vai visitar, quando está viajando de avião, na hora de ir para a escola, é aquilo que a lembra do ambiente domiciliar, do afeto de casa, da presença da mãe. Um pouquinho maior, a criança utiliza o brinquedo como um ensaio. Então, por isso que a gente fala que é importante que até os meninos, caso se interessem por, tenham bonecas. Eles aprendem a trocar a boneca, a menina dá mamar para a boneca, né, dá comidinha, e é um treino para a vida adulta. Os adolescentes e os adultos, né, então às vezes os adolescentes guardam a última boneca, aquela boneca que ele vê como objeto de decoração, né? E chega um momento que a gente tem utilizado como forma terapêutica para pessoas que estão demenciadas, onde o seu funcionamento mental tem que estar ocupado por alguma coisa. Brincar com a boneca é você manter-se ocupado com alguma coisa já conhecida. Agora, adultos saudáveis têm que ter a consciência de que a boneca é um objeto de decoração. Seja o bebê reborn, né, chiquetérrimo, seja qualquer boneca. Então, é uma brincadeira que pode estar ficando sem graça. E o que leva o adulto a desenvolver esse apego intenso a um bebê reborn? Então, é um luto mal resolvido? É um trauma de infância? O que realmente leva? Eu acho que várias podem ser as causas, tá? Então, eu posso ter o adulto que tem um apego a um objeto decorativo, ou porque ele tem um transtorno obsessivo, ou por um luto mal resolvido, do tipo, essa boneca foi da minha mãe, ou alguma coisa assim, ou um adulto que não consegue elaborar a passagem dele para a vida adulta, com todas as responsabilidades, é como se ele entrasse num processo de negação e literalmente de desrespeito a uma norma social vigente. Por exemplo, alguém que quer licença para cuidar de uma boneca. Ou esse indivíduo está psicótico, ou ele está achando que a sociedade tem que entrar na mesma brincadeira. Isso não é possível. Mas a gente tem visto aí alguns casos, não sei se já chegam a ser extremos, mas de pessoas querer furar uma fila porque está com um bebê reborn, ter assento preferencial porque está com um bebê reborn. Isso está na internet aí correndo no dia a dia. Por isso que eu estou perguntando, no teu consultório você já está tendo pessoas te procurando porque elas estão vivenciando isso? Não, eu ainda não tive no consultório. O que eu tive no consultório, tá, foram os dois extremos. Durante todo o tempo que eu sabia que eu ia vir aqui, eu estava lembrando de uma paciente minha, autista, tá? Com 16 anos,
mas ela tem um nível 2 de suporte. Ela se comunica razoavelmente bem com a avó, mas ela pouco fala. Então, na sala de espera, ela está com a boneca dela. Não é uma boneca bebê reborn, não imita tanto características humanas, mas ela dá comidinha para a boneca, ela tem um quadro deficitário, e isso ajuda muito a avó levá-la para os lugares, porque ela brinca com essa boneca o tempo todo. Para essa menina é saudável, não para um adulto integrado. Eu acho que assim, alguém que quer um assento preferencial, a gente vai perguntar, a senhora está carregando um objeto grande? Tá? Eu acho que tem que ter as regras da aviação. Ou é um indivíduo psicótico, ou ele tem que entender que é um brinquedo. E se você optou por carregar um brinquedo, você vai ter as desvantagens de carregar um brinquedo grande dentro de um avião, numa sala de espera, numa fila de banco e alguma coisa assim. E existe algum risco de você reforçar isso nas pessoas? Ou seja, a pessoa está lá com um bebê reborn, aí a pessoa levanta e dá o assento para ela, você reforçar isso acaba trazendo algum dano para esta pessoa? Olha, eu acho que toda pessoa, bom, primeiro a gente vai voltar assim, né? Eu tenho que conhecer a causa. Então, essa minha paciente de 16 anos, a gente vai mais ou menos facilitar, e até um canal de comunicação. Eu pergunto, né, seu bebê está tranquilo na sala de espera? Ok. Um adulto normal, consciente da realidade, ele precisa entender o limite da realidade. Quando eu reforço isso, eu estou reforçando a possibilidade de inadequação. E aí existem as coisas que podem acontecer pelo meio do caminho. Tá? Então eu já tive boneca que eu olhei, isso é uma boneca mesmo? Tá? E já teve pessoa que estava na sala de espera do pronto-socorro, carregando uma boneca pendurada, e alguém falou, olha como você segura seu filho. Ou não, pare, você pode estar se expondo a um risco, certo? Ou, ao mesmo tempo, estimular o desrespeito. Eu acho que alguém que tenta ganhar lugar na fila por conta de um bebê reborn, ele está querendo burlar uma regra, tá? Não é vantajoso nem para ele, nem para ninguém. Então você acredita que isso que a gente está vendo aí na internet é muito mais excêntrico do que uma doença mesmo, algo que... Olha, se eu fosse usar um termo antigo para definir, tá? Definindo o fenômeno, né? Você lembra na faculdade quando a gente utilizava o termo folia D, que é a loucura a dois ou a loucura consentida? Então começou com uma brincadeira e atualmente tem sido uma loucura consentida. É chique em determinado consultório de estética permitir que senhoras levem suas bonecas como se fosse uma brincadeirinha, igual a gente fazia antes com meninas, com crianças, né? O chá de boneca. Não, é uma inadequação, né? Eu posso achar bonecas muito bonitas, eu posso ter um objeto decorativo na minha casa, mas é um objeto. Na primeira fase, como você falou, na infância, é até lúdico para a criança Sim. brincar de boneca, né? É o que você falou, talvez um treino, ou ela realmente viu a mãe cuidar do irmãozinho, Isso. Aquilo para ela é lúdico, é importante ter. Já numa outra fase já fica caracterizado algo anormal, não é considerado o trivial normal, né? Não é o esperado. Tem uma técnica que, assim, existem algumas crianças, né, ou ansiosas, ou que seja uma prévia de um quadro de bipolaridade, ou um quadro psicótico, isso pode acontecer, ou por indisciplina, crianças que têm uma insônia. E existe determinada instituição universitária que desenvolveu uma técnica com psicólogos que eu achei uma graça e eu já usei isso no consultório com criança. Então, imagina uma criança de menos de 7 anos que tem dificuldade de conciliar o sono. Por mais que seja gostoso você dormir com o pai, a mãe, o tempo todo, mesmo que você opte por utilizar a cama compartilhada com a criança, ela tem que aprender a conciliar o sono sozinha. Então, existe uma técnica que você presenteia a criança com um objeto tradicional escolhido, que seja um ursinho ou uma boneca,
e diz assim, você vai ensinar essa sua boneca a dormir. Ou você vai contar uma historinha, ou você vai abraçá-la. E a criança, ninando a boneca, ela consegue conciliar o próprio sono. Ela vai percebendo em si a necessidade de relaxamento. Então, é aquela coisa de você dar para a criança elementos lúdicos, mas não para um adulto. A gente carrega na vida adulta algumas naninhas mentais nossas, né? É o seu cobertor predileto, seu lugarzinho na cama, o travesseiro de corpo, né? Que algumas pessoas gostam. Mas com a consciência de que esse é um objeto. Ele não tem necessidades. Quem tem necessidades é você. E querer ganhar um lugar na fila, por isso, é uma inadequação social. É óbvio que o que a gente vê aí na internet é até extremo. A pessoa pedir dias de afastamento no trabalho, são coisas que na nossa cabeça é incabível, né? Não se adequa ao normal. A gente sempre vai ver. O indivíduo não é psicótico. Ele não está acreditando. É um bebê reborn na cabeça dele? É um brinquedo. Se o indivíduo é psicótico, eu vou ter que tratá-lo para entender o que significa aquilo. Mas a vida não é uma brincadeira, gente. E a gente não pode utilizar esse espaço para fazer brincadeira. Então, hoje, o que você vê no teu consultório são pessoas realmente com problemas. Sim. Que, fora da idade infantil, da infância, da primeira juventude, usam ludicamente essas bonecas, ou bebê reborn, ou uma boneca normal. Você até hoje não recebeu adultos que se acham realmente mães de bebê reborn e realmente estão passando dos limites aí da normalidade. Até o momento, não. E assim, vamos ver se isso vai aparecer. O que eu tenho visto é uma grande brincadeira social, uma brincadeira perigosa, tá? Que começa, assim, a adquirir traços de inadequação e de desrespeito social. Tá? Então, o indivíduo utilizando uma boneca para conseguir um lugar na fila. Não, o senhor vai aguardar a fila inteira normalmente, está carregando um objeto porque quis. E ok, tá? Se alguém resolveu carregar a boneca da filha, resolveu carregar a boneca da filha, tá tudo bem. Eu achei que já tivesse, por estar essa comoção, já tivesse alguns casos procurando aí os consultórios psiquiátricos e realmente podendo estar passando do limite mesmo, necessitando aí de uma ajuda psiquiátrica. Nesse momento ainda não. A gente ainda está recebendo as mães de pet, tá? Pelo menos aqui em Bauru. Ainda, quando você fala em mãe de pet, também acho que também existem esses exageros, né? Mas é óbvio que os pets trazem um alento, algo mais para aquelas pessoas que cuidam, né? É lógico que tem os casos excepcionais, que cuidam demais, que acham que o pet é mais até do que um ser humano, mas cada um na sua. E eu achei que o bebê reborn já estava passando até os pets aí nesse tipo de Olha, por enquanto, né, ainda não. E se acontecer, a gente vai tratar como um apego a um objeto. Tá? E a gente vai ter que entender o que significa para aquele indivíduo. A questão da mãe de pet, né? Já que eu puxei o assunto. Uhum. E olha que eu adoro bicho, eu tenho 2 cachorras que eu amo de paixão. Mas existe uma questão assim, ó, o animal ele tem necessidades diferentes do ser humano. É claro que nesse momento, num frio desse, na minha casa, as 2 cachorras, que são cachorras de pelo curto, elas vão estar usando uma camisetinha. Tá, elas precisam disso para adormecer, que é uma casa de piso frio. Mas um pet precisa caminhar com a patinha no chão para criar resistência, ele precisa de um alimento adequado para cachorro, ele não tem que comer a comida de gente, porque ele vai ter uma série de problemas, ele precisa do espaço dele, e a gente também precisa entender, né, que o ser humano não pode tratar um pet como um objeto. Eu não posso humanizar a ponto de achar que ele não precisa das necessidades animais. O que ele pressupõe essas necessidades, não pode ser assim.
Porque ao invés de estar cuidando, eu estou mal cuidando. Tá? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem esse limite que você está dizendo. E gosta tanto que acaba dando chocolate, dando comida inadequada. Não por maldade, eu tenho certeza disso. A pessoa que gosta, gosta mesmo. Sim. É por não estar conhecendo a importância de dar uma comida adequada. A nutrição tem que ser uma nutrição direcionada, né? Sim. E, infelizmente, as pessoas, não por mal, mas por gostarem demais e acharem que são partes da família, mais até do que um pet, às vezes é mais um da família, que acabam tratando dessa maneira. E isso a gente vê demais. Cada vez mais pessoas realmente muito apegadas aos seus cachorros, gatos, passarinhos e realmente trazendo algum tipo de transtorno até. Sim, eu acho que aí a gente vai pensar em outra coisa, Zé. Então, o que é que está acontecendo que o indivíduo não consegue ter uma limitação ou, ao mesmo tempo, ele está precisando de afeto, tá? Isso é uma questão assim, o ser humano, ele existe para ser sociável. O ser humano não vai conseguir viver isoladamente. E esses afetos têm que ter um limite. Vamos pegar o afeto que a gente entende como normal, ou na média, que eu não gosto muito dessas palavras, mas assim, o afeto de mãe e filho, tá? Chega uma hora que esse filho precisa crescer, ele não é um chaveiro, essa criança não é para ficar no colo o tempo todo, essa criança precisa se desenvolver. E a gente tem que entender que essa troca afetiva, ela vai tendo mudanças. Cachorro, né? Às vezes a gente vê criança segurando cachorro que nem nenê. Aí eu não me aguento, eu vou lá e viro, por favor, segura ele numa posição diferente, porque para ele não é confortável, é extremamente desconfortável para o cachorro ficar deitado numa posição não fisiológica. Percebe que eu gosto de bicho, né? Mas assim, vira, né? Ele não é a boneca que você queria. Existe o treino para a boneca você pega do jeito que você quer, você põe a roupa que você acha bonita, não importa se está calor, se está frio. E qual que é a necessidade que o ser humano tem de ter um apego em um brinquedo, tá? É um brinquedo. Então, ou este ser humano é extremamente controlador, ou este ser humano não conseguiu amadurecer, seja por uma dificuldade cognitiva, lembra da minha paciente carregando a boneca, ou o ser humano está brincando com a sociedade, perdendo o limite, tirando um sarro, ganhando lugar na fila do banco, do supermercado, e agora querendo ganhar lugar na fila da UPA. Né? E a gente tendo que tomar cuidado para tratar isso com uma adequação. Então a gente tem que tomar cuidado porque as brincadeiras perderam o limite, é quase que um bullying social. Eu ia até falar, você tocou nesse assunto de afeto. Eu deveria ter até perguntado antes. Não é uma falta de afeto? Ele não está se afetando com o dia a dia, com as pessoas, e por isso ele precisa de uma reafirmação com esse bebê reborn, ou o que seja? Então, eu vou usar uma palavra assim, é uma inadequação do afeto. Você chega em determinado local, tá? E o ser humano vai precisar muito perceber que o chique é ele ser comum. Então, eu tô na fila do banco, sabe aquela brincadeira? Quem é você na fila do pão? Eu tô na fila do pão igual a todo mundo. Eu não sei se eu estou com a roupa mais bonita ou a mais feia. Se eu estou numa situação de vantagem ou desvantagem. Se eu estou com o bebê mais bonito. E se eu tenho alguma característica que me dê uma vantagem. Eu posso simplesmente estar. Tive uma amiga, há uns anos atrás, que nós tínhamos filhos em idades parecidas. E a diferença é que eu tinha meninos e ela tinha meninas. E ela falava que estava na moda uma boneca que se chamava American Girl. Não sei se chegou a ter, que você tem menina, mas assim, não é da época. E que elas faziam um chá de boneca
e que fizeram um chá de boneca na escola, onde era o chá de mamãe American Girl. Só as meninas que tinham aquela boneca participariam da festa. E aí houve uma coisa das mães falando, não, peraí, às vezes você não gostou dessa boneca. Não, então agora a gente vai fazer uma festa de mulheres adultas só para quem tem filhos. Isso pode ter um significado socialmente aceitável, né? Porque é a festa que tem criança bagunçando, derrubando o copo da mesa, tá comendo brigadeiro ao invés de você tomar vinho. Ok, eu não vou participar de todas as festas. Mas pode ser que eu tenha aquele grupo de amigas em que eu aceitei que a toalha da mesa delas está borrada de chocolate, em que eu vou ser convidada, mesmo sem ter filho pequeno naquela idade, para participar da festa. Ou sou aquela amiga querida que posso levar outra boneca. E o ser humano está precisando entender que ele não tem todas as características ou todas as qualidades que ele gostaria de ter para estar em todos os ambientes. E você simplesmente pode não ter a boneca e chegar numa festa. Agora, é assustador ver que algumas pessoas trazem para a vida adulta traços que a gente tenta corrigir lá na infância. Então, a gente tem que rever a sociedade que eu estou vivendo, tá? E que não é bonito eu tentar tirar vantagens por características materiais, né? Não é por aí. Ah, bacana. Eu acredito, Adélia, que você tem explicado aí de uma maneira bastante clara, apesar de que tirou um peso das minhas costas, que eu achei que por estar isso viralizado na internet, você já iria estar com o consultório cheio de mamães com bebê reborn lá. Que bom que você está dizendo que até agora vocês ainda não estão tratando estas pessoas, que o que vocês têm lá são pessoas com problemas e que realmente usam ludicamente aí essas bonecas. Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador. Olha, a mensagem que eu vou deixar sempre, José Eduardo, eu acho que a gente não pode perder sua crítica de humanidade. Quando eu vejo um fenômeno acontecendo, eu tenho que pensar o que está por trás deste fenômeno e não simplesmente ir na corrente. Isso não é aceitação. Legal. Tá? Bom, muito obrigado pela presença. Fica aqui o convite para voltar outras vezes, viu, Adélia? A Adélia é uma amiga de longa data, contemporânea de faculdade. Nos conhecemos há muito mais de 30 anos, inclusive casada com um colega formado comigo, fez cursinho comigo, o Nilson, fez faculdade comigo, nos formamos juntos e é uma satisfação imensa recebê-la aqui. A vocês, nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência e fica aqui um convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.